Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Vamos a Romanos 15. Nós que somos fortes devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo, visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo, pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como dizem as Escrituras, os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Lembrem-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas, e também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as Escrituras. Por isso eu te louvarei entre os gentios, sim, cantarei louvores ao teu nome. E dizem também, alegrem-se com o povo dele, ó gentios. E ainda, louvem o Senhor todos vocês, gentios, louvem-no todos os povos. E em outra parte o profeta Isaías diz, virá o herdeiro do trono de Davi, reinará sobre os gentios. Nele depositarão sua esperança. Que Deus, a fonte de esperança, os enche inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, estou completamente convencido de que vocês estão cheios de bondade. Conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las uns aos outros. Ainda assim, atrevi-me a escrever a vocês sobre alguns desses assuntos, certo de que só precisam de um lembrete. Pois pela graça de Deus sou mensageiro da parte de Cristo Jesus a vocês, os gentios. Anuncio-lhes as boas novas para que se tornem oferta agradável a Deus, separados pelo Espírito Santo. Tenho motivo, portanto, para me entusiasmar com o que Cristo Jesus tem feito por meio de meu serviço a Deus. E, no entanto, não ouso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meu intermédio, a fim de conduzir os gentios a Deus, por minha mensagem e pelo meu trabalho, convencendo-os pelo poder de sinais e maravilhas e pelo poder do Espírito de Deus. Assim, apresentei plenamente as boas novas de Cristo desde Jerusalém até o Ilírico. Sempre me propus a anunciar as boas novas, onde o nome de Cristo nunca foi ouvido, para não construir sobre alicerce alheio. Pois, conforme dizem as Escrituras, aqueles aos quais ele nunca foi anunciado verão, e os que nunca ouviram falar dele entenderão. É por isso, aliás, que há tanto tempo tenho adiado minha visita a vocês, porque estava pregando nestes lugares. Mas agora que terminei meu trabalho nessas regiões e depois de tantos anos de espera, estou ansioso para visitá-los. Planejo ir à Espanha e, quando for, espero passar por Roma. E depois de ter desfrutado um pouco de sua companhia, vocês poderão me ajudar com a viagem. Antes de visitá-los, porém, devo ir a Jerusalém para servir ao povo santo de lá, pois os irmãos da Macedônia e da Acaia
juntaram de boa vontade uma oferta para os pobres dentre o povo santo de Jerusalém. Ficaram contentes em fazê-lo, pois se sentem devedores deles, porque os gentios receberam as bênçãos espirituais das boas novas dos irmãos em Jerusalém. Consideram que, no mínimo, podem retribuir ajudando-os financeiramente. Assim que eu tiver entregado o dinheiro e completado essa boa ação dos gentios, irei à Espanha, visitando vocês de passagem. E estou certo de que, quando for, Cristo abençoará ricamente nosso tempo juntos. Irmãos, peço-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu me livre dos que estão na Judéia e que se recusam a crer. Orem também para que o povo santo em Jerusalém se disponha a aceitar a oferta que estou levando. Então, pela vontade de Deus, poderei visitar vocês com o coração alegre e teremos um tempo de descanso juntos. Que o Deus que nos dá a sua paz esteja com todos vocês. Amém. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Qual é a principal característica dos maduros? Qual é a principal característica dos fortes em Cristo? Alguns vão dizer que é a manifestação de dons. Outros asseguram que o conhecimento profundo das Escrituras é a característica dos maduros. E ainda outros vão dizer que esta questão é observada diante das tentações ou mesmo dos sofrimentos. Talvez todas estas questões possam estar associadas, mas para Paulo, os fortes em Cristo são os que conseguem viver em comunhão. Os fortes em Cristo não agradam a si mesmos, portanto buscam continuamente servir os mais fracos na fé. E quem são mesmo os fracos em Cristo? São justamente aqueles irmãos mais complicados, reclamadores, difíceis de lidar, que arrumam confusão onde chegam e não conseguem se conectar com todos os membros do corpo. Eles têm um pavio bem curto e logo se aborrecem. Eles têm predileções, gostam de andar em panelinhas e aspiram sempre ser atendidos e ouvidos. Mas os fortes em Cristo não são assim. Os fortes em Cristo conseguem se relacionar e se conectar com os diferentes, com estes ranzinzas, e até estão dispostos a servi-los com carinho e amor. Os fortes em Cristo estão empenhados em agradar os demais, estão comprometidos com a edificação do corpo de Cristo. Assim como Cristo, os fortes em Cristo não levam em consideração os insultos e não vivem para agradar a si mesmos. Os fortes em Cristo recebem do Espírito Santo paciência e ânimo para viver completa harmonia uns com os outros. Acho interessante que Paulo diz no verso 4 e 5 que essa paciência e ânimo para completa comunhão ocorre por meio do Espírito Santo, através das Escrituras. Os fortes em Cristo entendem nas Escrituras que são fracos, necessitados e miseráveis. Os fortes em Cristo, na verdade, sabem e reconhecem a graça oferecida e, por isso, podem olhar para os demais e servi-los como Jesus fez com eles. Os fortes em Cristo, na verdade, são os que já descobriram que são fracos.
e não aqueles que pensam que são fortes. Por isso Paulo diz: portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Sim, os fortes em Cristo sabem os termos que foram aceitos por Cristo, que sendo fracos foram aceitos e por isso aceitam uns aos outros como Cristo também os aceitou. Você entende? Paulo vai dizer que é assim que glorificamos a Deus, aceitando uns aos outros como Cristo nos aceitou. A palavra aqui para aceitar é a palavra proslâmbano, que significa levar a, pegar a mais, tomar para si mesmo, tomar como um companheiro, tomar pela mão a fim de pô-lo de lado, tomar ou receber em casa com a ideia paralela de bondade, receber, conceder acesso ao coração, acolher em amizade a relação. Sim, a característica principal dos fortes em Cristo é aceitar, é tomar o irmão como companheiro, segurá-lo pela mão, recebê-lo em casa para manifestar a bondade, é conceder acesso ao coração, é acolher em amizade e estabelecer a relação, a conexão com o outro. Mesmo que o outro seja igual a você, fraco e miserável, inclusive quando o outro é igual a você, um terrível pecador. Não foi isso que Jesus fez por nós? Sim, esses são os fortes em Cristo. Você é um deles? Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.